Meu nome é Elsa, tenho 60 anos. E durante muito tempo eu achei que minha vida fosse feita só de resistência. Não de força, menos de resistência mesmo. Aquele tipo de força que não vem do orgulho, mas da falta de escolha. Nasci numa cidade pequena do interior do Ceará, de chão batido e casas com parede de barro. Minha mãe criava a gente com o pouco que tinha. E meu pai, quando não estava bêbado, estava cansado. Eu aprendi cedo que sonhar demais fazia doer. Quando eu tinha 19 anos, engravidei de um rapaz que trabalhava comigo num armarinho. Ele me jurava amor, mas quando soube da gravidez, desapareceu. Fiquei sozinha, com um bebê crescendo na barriga e o mundo me olhando torto. Naquela época, ser mãe solteira era quase uma sentença. As vizinhas cochichavam, os parentes se afastavam. Só minha mãe me segurou firme e disse que Deus não abandona ninguém. Meu filho, Lucas, nasceu numa madrugada chuvosa. Eu lembro do cheiro da terra molhada entrando pela janela e da minha mãe segurando minha mão, dizendo para eu não desistir. Quando ouvi o choro dele pela primeira vez, senti algo que não dá para explicar. Era dor e amor misturado. Eu prometi que faria de tudo para aquele menino nunca passar fome, nunca sentir vergonha da mãe que tinha. Foi nessa época que Raimundo apareceu. Ele era mais velho, uns 30 e poucos anos. Tinha emprego fixo numa madeireira e jeito de homem responsável. Eu o conhecia de vista menos. Ele morava umas 3 ruas depois da minha e sempre me cumprimentava com respeito. Um dia, ele apareceu na porta da minha casa com um saco de mantimentos e disse: "Eu sei que a vida não está fácil, Dona Elsa. Esse não é caridade, é de coração." Naquele tempo, um gesto assim tocava fundo. Ele começou a visitar mais vezes, brincar com o Lucas, me ajudar nas compras, e aos poucos foi se aproximando. Eu não sei em que momento exato eu aceitei, mas quando percebi, ele já fazia parte da nossa rotina. Nos casamos no civil, uma cerimônia simples, só com a minha mãe e alguns vizinhos. Eu achei que tinha encontrado um porto seguro. Raimundo tratava bem o menino, pagava as contas em dia, e tinha aquele ar de quem sabia o que queria da vida. Mas, com o tempo, aquele cuidado começou a mudar de cor. Raimundo era educado na frente dos outros, mas dentro de casa era seco. Não gostava que eu saísse, que eu conversasse com ninguém. Dizia que mulher direita não precisava de amigas, que tudo que eu precisava estava ali, entre ele e o menino. Eu, inocente, achava que era zelo, mas era controle. Um dia, minha melhor amiga, Nádia, foi me visitar. A gente se conhecia desde menina. Ela era dessas mulheres bonitas, de sorriso largo e fala fácil. Trabalhava num salão e vivia rodeada de gente. Raimundo sempre foi simpático com ela, até demais. Eu achava estranho o jeito que ele olhava quando ela ria, mas nunca quis acreditar no que meu coração já sabia. A vida foi passando, o Lucas crescendo, e eu aprendi a engolir silêncio. Tinha dias que Raimundo chegava tarde, com um cheiro de perfume que não era meu. Dizia que era do trabalho, que eu era desconfiada. E eu, com medo de perder o teto e o prato de comida do meu filho, calava. Não era amor mais, era sobrevivência. Eu rezava todas as noites, baixinho, pedindo a Deus para me dar força e sabedoria. Não para mudar ele, mas para eu entender o que fazer. Porque no fundo eu sabia. Eu estava presa numa vida que não escolhi, mas que aguentei por causa de um amor maior. O de mãe. Um dia, a verdade começou a dar sinais mais claros. Nádia começou a aparecer menos. Quando eu perguntava, dizia que estava ocupada no salão. Mas uma vizinha me contou que vira os dois saindo juntos numa feira de uma cidade próxima. Eu não quis acreditar. Era demais para mim pensar que os dois, ele, meu marido, e ela, minha melhor amiga, pudessem fazer isso comigo. Mas o coração de uma mulher sente antes de saber, e o meu já doía de um jeito diferente. Não demorou muito para que as suspeitas virassem certezas. Uma tarde, eu tinha ido buscar o Lucas na escola e vi Raimundo saindo de um carro com Nádia. O olhar dele para ela
Não era só amizade, era desejo, era cumplicidade. Meu corpo travou. Eu senti um nó na garganta tão grande que quase não consegui respirar. Tentei olhar para outro lado, mas meu coração insistia em registrar cada detalhe. Quando cheguei em casa, ela estava lá, sentado na cozinha, fingindo naturalidade. O cheiro de perfume ainda pairava no ar. Eu sentei e, com a voz que mal saía, perguntei: Raymond, calm Anaria. Ele me olhou e naquele instante eu soube que a minha vida não seria mais a mesma. Ele respirou fundo, tentando se justificar, mas a verdade não cabia em palavras. Ele não negou, não mentiu, só desviou o olhar. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim se partir. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma mistura de dor, decepção e um cansaço que vinha de anos de silêncio e submissão. O Lucas, com 5 anos, corria pela sala, sem entender, sem perceber que a vida da mãe estava desmoronando bem ali, diante dele. Nos dias seguintes, tentei conversar com Raimundo, tentei entender por que ele fazia aquilo, por que tinha escolhido Nádia em vez de mim, mas ele não tinha respostas que eu pudesse ouvir. Ele dizia que era fraco, que não sabia controlar seus desejos, que estava confuso, e eu, naquele instante, percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para consertar alguém que já havia decidido me trair. Ainda assim, permaneci por Lucas, porque havia algo maior do que a minha dor, o amor por ele. Eu não podia permitir que ele crescesse sem pai, sem teto, sem comida. Eu não podia permitir que o orgulho e a raiva destruíssem tudo que eu tinha construído. Mas a vida, como sempre, não perdoa. A cada sorriso de Raimundo, quando Nádia aparecia, a cada telefonema que ele escondia, a cada noite em que eu dormia sozinha, eu sentia meu corpo envelhecer mais rápido, sentia meu sonho se apagando. Foi então que percebi que a fé, mesmo discreta e sussurrada, era a única coisa que ainda me mantinha de pé. Eu rezava baixinho todas as noites, não pedindo vingança, mas pedindo força. Não pedia para ele mudar, mas para eu ter coragem de seguir adiante. Deus era a única presença constante quando tudo ao meu redor parecia mentira. Eu comecei a mudar pequenas coisas, comprava roupas para mim, mesmo que simples. Aprendi a cozinhar pratos diferentes para o Lucas, e até nos fins de semana, mais difíceis, criava pequenas festas só para ver o sorriso dele. Eu não podia controlar Raimundo, mas podia controlar como eu reagia. A traição continuou anos a fio. Raimundo e Nádia se encontravam às escondidas, e eu via tudo nos detalhes que eles esqueciam de esconder. Bilhetes no bolso da camisa, mensagens que eu interceptava, telefonemas que ele tentava apagar. Eu aprendi a ouvir sem ouvir, a olhar sem olhar, a viver numa prisão emocional, mas com um coração intacto para meu filho. Lucas cresceu observando minha luta silenciosa. Ele via a mãe que nunca desistia, que o Nyanka faltava, que rezava mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez, por isso, ele se tornou um menino forte, com caráter, com um senso de justiça que me surpreendia. Ele percebia as coisas que eu escondia, mas respeitava o silêncio que eu impunha. Com o tempo, percebi que minha vida precisava de uma virada. Não podia esperar que Raimundo mudasse. Não podia esperar que Nádia se afastasse. A única saída era me libertar, mesmo que isso significasse reconstruir tudo do zero. O primeiro passo foi simples e brutal. Comecei a guardar dinheiro, pouco a pouco, escondido. Cada moeda que eu economizava era um passo em direção à minha liberdade. Cada refeição que eu fazia para mim e para Lucas era um lembrete de que ainda havia vida além da traição. Em paralelo, comecei a me aproximar da igreja discretamente. Não como alguém que queria milagres fáceis, mas como alguém que precisava de força. A fé se tornou minha âncora. Eu conversava com Deus nos cantos da cozinha. Sussurrava pedidos de coragem, de discernimento, de um caminho que me permitisse proteger Lucas e a mim mesma. Um dia, já nos anos 2000, Raimundo percebeu que eu não estava mais me moldando às vontades dele. Ele me olhou com um misto de surpresa e raiva quando disse que ia sair
para trabalhar e não voltaria mais para casa. Ele havia se acostumado a me controlar, mas eu tinha aprendido a me controlar a mim mesma, menos, e a não depender mais dele. A liberdade não chegou de forma triunfante. Ela chegou em pequenos passos, em noites em que eu não chorei, em manhãs em que eu tomei café com Lucas e senti que ainda podia sorrir. Ela chegou no instante em que eu percebi que podia viver sem ele, que o amor por meu filho era suficiente para reconstruir o que restava de mim. E Lucas, meu Deus, Lucas, ele se tornou minha alegria silenciosa e minha maior prova de que resistir vale a pena. Sempre atento, sempre curioso. Ele estudava, aprendia, crescia com dignidade. Eu me lembrava de todas as noites que passei acordada, rezando para que ele tivesse futuro. Agora, vendo-o conquistar oportunidades, sentir orgulho de seus passos, entendia que cada lágrima que derramei tinha sido um investimento silencioso no homem que ele se tornaria. Nos meses que se seguiram à saída de Raimundo, sentia algo que não sentia há anos. Alívio. Mas não era um alívio puro, sem dor. Era um alívio misturado com medo, com a responsabilidade de reconstruir tudo sozinha, de criar Lucas sem a sombra de alguém que me traíra por tanto tempo. O primeiro dia em que fiquei sozinha em casa, com Lucas brincando no quintal, eu sentei na cadeira de balanço da varanda e chorei. Chorei por mim, por tudo que perdi, por todos os anos em que engoli dor e solidão para proteger meu filho. Mas, junto com as lágrimas, veio algo que há muito eu não sentia: esperança. Comecei a trabalhar mais, a me esforçar de verdade. Cada manhã, antes de Lucas acordar, eu fazia minhas orações baixas, agradecendo pela força que Deus ainda me dava, pedindo que Ele guiasse meus passos e me ajudasse a ser mãe, professora de vida para meu filho. E, sem que eu percebesse, essa rotina silenciosa de fé começou a moldar nosso lar. Lucas cresceu vendo minha determinação. Ele via que, mesmo ferida, sua mãe não desistia. Aprendeu a valorizar o trabalho, o respeito, a humildade. Ele estudava com afinco. Sabia que a vida não oferecia facilidades e que todo esforço era necessário. E eu, com o coração apertado e cheio de orgulho, acompanhava cada pequena conquista, cada vitória silenciosa. Os anos 2000 trouxeram desafios, mas também oportunidades. Aos poucos consegui abrir um pequeno negócio de costura. Comecei com encomendas simples, roupas para vizinhos, consertos e ajustes. Mas eu tinha disciplina, paciência e fé. Cada cliente satisfeito era um degrau na escada que eu mesma estava construindo. Raimundo ainda tentava aparecer de vez em quando, para mostrar que estava bem, que a vida dele seguia. Mas eu não tinha mais espaço para ele. Ele não fazia mais parte da nossa história. Lucas, que já era adolescente, me olhava e dizia: "Mãe, você não precisa dele. Nós temos tudo o que precisamos." E tinha razão. O que tínhamos era suficiente: amor, fé, força e resiliência. Lucas se tornou alguém especial. Nunca foi um menino arrogante ou ambicioso de forma egoísta. Ele queria fazer diferença. Estudou, lutou e encontrou oportunidades que eu nem poderia imaginar quando ele era bebê, dormindo no meu colo enquanto eu rezava para que nada lhe faltasse. Hoje, ele é um homem influente, respeitado, com princípios, e não esqueceu de onde veio. Ele nunca me deixou sentir que os sacrifícios tinham sido em vão. E eu finalmente me permiti viver para mim também. Comprei um pequeno apartamento. Viajei com Lucas. Conheci pessoas que me respeitavam e me valorizavam. Discovery Hobbies. Pequenos prazeres que haviam sido esquecidos durante anos de silêncio e sofrimento. A fé que eu mantive sussurrada durante todos aqueles anos me guiava sem alarde, mostrando que era possível encontrar luz, mesmo após a escuridão mais profunda. Uma vez, sentada na varanda, olhando Lucas entrando para o carro, a caminho de uma reunião importante, pensei em tudo que havíamos passado, e percebi que, apesar da dor, tudo tinha um propósito, que cada lágrima,
cada noite sem dormir, cada palavra engolida. Tudo isso tinha servido para construir não só um filho extraordinário, mas também uma mulher que finalmente conhecia sua própria força. Eu não precisava de Raimundo, nem de Nádia. Minha liberdade era suficiente. Meu filho era minha maior conquista. E a fé, ainda que discreta, era a sombra constante que me lembrava de que Deus nunca abandona quem luta, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor. Sinto gratidão por cada passo que me trouxe até aqui. Gratidão por não ter desistido, Lucas. Gratidão por ter encontrado coragem suficiente para me libertar e recomeçar. Cada cicatriz no meu coração é um lembrete de que sobrevivi. E sobrevivi por amor, por fé e por esperança. A vida me ensinou que o sofrimento não é em vão, que a dor pode ser uma ponte para o recomeço, e que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um caminho. Meu caminho começou no chão batido de uma cidade pequena, passou pelo silêncio de anos de traição e encontrou sua luz na força de um filho que se tornou minha maior vitória. E assim, com Lucas ao meu lado, com minha fé silenciosa, guiando meus passos e meu coração finalmente leve, posso dizer: sobrevivi. Sim, e mais do que isso, aprendi a viver de verdade. E vamos ficando por aqui. E já aproveita e se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma história intrigante. Curta nossos vídeos e compartilhe com pelo menos um amigo, para ele também conheça esses relatos reais da vida comum das pessoas. Até nosso próximo vídeo.